a partir do verso 1. Vocês podem ficar sentados, vocês estão confortáveis aí. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e ele estava atravessando a cidade. Morava ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque Zaqueu se parecia muito comigo, ele era baixo. Então, ele correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus que por ali passava. Quando Jesus chegou àquele lugar, algo surpreendente aconteceu. Ele olhou para cima e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus na sua casa com muita alegria. E todos os que viram isto começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Você ora comigo agora mais uma vez? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, a palavra do Senhor lida, fonte de vida eterna, tem essa força de mover o nosso coração, de estimular a nossa fé, transformar a nossa vida, revigorar a nossa alma. E o nosso desejo é que nesta noite isso venha acontecer com a gente, com todos nós que estamos aqui. Portanto, aguça os nossos sentidos e nos traz percepção desta palavra. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Após dizer a dificuldade de Zaqueu ver Jesus, multidão, estatura baixa, falou que ele subia em uma árvore, diz o texto, e ali naquela árvore ele procurou ver Jesus. A pergunta que eu quero extrair desse texto é: que Jesus foi esse que Zaqueu viu? E também é o título dessa mensagem: o Jesus que Zaqueu viu. Diga comigo: o Jesus que Zaqueu, só a galeria. Aqui embaixo. Que Jesus foi esse? Que Jesus é esse que Zaqueu viu? Vamos à história. Zaqueu, você já conhece, já sabe, já deve ter ouvido falar. Ele tinha uma função, um trabalho que não era bem vista entre os judeus. Ele era publicano, ele era cobrador de impostos. Ele era o traíra. O que é o traíra? Ele era judeu que passou a participar de uma licitação com Roma para ganhar o direito de cobrar impostos. E ele ganhou essa licitação e ele passou a coordenar uma equipe que cobrava impostos das cidades e lugarejos, circunvizinhos ali, e repassava para Roma o valor de imposto, e obviamente ele colocava uma porcentagemzinha a mais, e isso vinha para ele como uma espécie, sabe, de rendimento para ele, pessoal, e o restante ele passava para Roma. Ninguém gostava dele. Ninguém, eu digo ninguém judeu, porque ele era o traíra, um camarada que é judeu cobrando imposto e ainda roubando, cobrando a mais do seu próprio povo. E não era só na cultura judaica apenas que era mal vista essa profissão. Você pode ver que a própria sociedade, na época, lá no 1º século, entendia a profissão do Zaqueu como traidor, como ladrão. A família rejeitava, excluía e tinha vergonha e não gostava de conviver. A parentela tinha desgosto e repulsa de quem era cobrador. Então a gente percebe que Zaqueu não tinha um trânsito muito legal e não era muito bem acolhido na sua parentela por conta da sua função. Na religião também, lá no 1º século, um judeu que se tornava um publicano, um cobrador de imposto, ele era impedido de entrar no templo
e ele também não participava das atividades religiosas. Então, diante disso, eu diria que Zaqueu, ele tem apenas o dinheiro, o conforto que o dinheiro traz, como o seu aliado e a sua força, porque tudo em volta do Zaqueu não contribuía para a sua felicidade. Família, sociedade, religião, lugares, olhares com ignomínia, sabe? Com desdém para ele. Tudo isso era o que Zaqueu vivia. Talvez essa situação toda dentro do Zaqueu o levou a ver quem Jesus era. E aí aconteceu o seguinte, ele pegou e quando ele tentou ver Jesus, tinha uma multidão que acompanhava Jesus, que vinha descendo, que vinha entrando em Jericó, entrando na cidade. Quando ele chegou lá na cidade, ele teve uma ideia magnífica, subir em uma árvore para ver Jesus. Só que ele não imaginava, talvez, que Jesus olhasse para ele, que Jesus se importasse com ele. E eu quero chamar a tua atenção aqui para um detalhe do evangelista Lucas. Anterior a essa narrativa de Zaqueu, a gente tem uma narrativa do cego de Jericó, que estava à beira do caminho e que gritava. E o grito era muito forte, ecoava o forte grito do cego, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, ele é atraído pelo som da voz de um homem cego que mendigava à beira do caminho, que se chamava Bartimeu. Aqui no texto, o Lucas descreve que o que atraiu Jesus não foi a voz, assim como a de Bartimeu. O que atraiu Jesus também não foi a condição, porque ele não tinha nenhuma deficiência física, como outros que Jesus já tinha encontrado pelo caminho. O que atraiu aqui Jesus ao Zaqueu foi o coração de Zaqueu. E isso é profundo, isso é muito lindo. É o coração de Zaqueu que atrai o olhar de Jesus. E o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. E quem é agora esse Jesus que o Zaqueu viu? Primeiro, esse Jesus que Zaqueu viu é um Jesus que não se importa com quem você é, não se importa com o que você fez ou tenha feito, ele simplesmente olha para você e é atraído pelo seu coração. Forma de pensar e agir não é algo que Cristo deixa de estar com você, seja ruim ou seja bom. Jesus, ele é atraído pelo coração de Zaqueu. Um coração ansioso, um coração desejoso em conhecê-lo, um coração talvez triste, não sei, são inúmeras possibilidades do coração de Zaqueu, assim como são inúmeras possibilidades dos nossos corações que se encontram aqui, de gente, assim como Zaqueu, que quer ver Jesus, que quer estar perto de Jesus, porque enfrenta os seus dilemas da vida. O que está acontecendo aqui? Jesus, o Jesus que Zaqueu viu, é esse que não se importa com o que ele é, com o que ele fez, com o que falam dele, com o que dizem sobre ele. Esse Jesus, ele é o Jesus que Zaqueu vê. Você enxerga Jesus assim também? Desse jeito? Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa o teu passado, por mais difícil e repugnante que você ache sobre ele, Jesus, ele olha para você e o teu coração que deseja vê-lo é atraído. Jesus é atraído por esse coração. E aí a gente vai vendo que, quando Jesus chega perto de Zaqueu, ele enxerga as potencialidades de Zaqueu. Ele enxerga o que Zaqueu pode se tornar, o que Zaqueu é. E isso o Cristo faz de forma maravilhosa, porque a gente não consegue fazer isso. A gente olha para o ser humano, na situação em que ele está vivendo, mais triste possível, poucos de nós conseguimos ter um olhar em que eu traga a uma realidade diferente da que ele está. Não, ele não tem jeito, ele é alcoólatra. Não, ele não tem jeito, ele é viciado em droga. Não tem jeito, ele está inserido nesse contexto social, não consegue sair. Não, ele é uma pessoa que age desse jeito, ele não muda, ele não é desse jeito. Não, Jesus não pensa assim. Jesus, ele olha para Zaqueu, e esse Jesus que Zaqueu percebe, é esse Jesus que enxerga as potencialidades que ele tem.
Primeiro, de hospedar. Eu vou para a tua casa, Zaqueu, vou ficar na tua casa. E aí ele vai vendo que Jesus, ele discerne a intenção do coração. A intenção do coração de Zaqueu é discernida por Jesus. Jesus conhece os dramas, os dilemas, as confusões, os anseios, os desejos mais profundos, mais intrínsecos de Zaqueu. Jesus conhece tudo isso. E Jesus discerne esse coração, e por isso que ele fala: eu vou para a sua casa, eu vou estar na sua casa. Talvez Jesus tenha enxergado que Zaqueu não precisava de uma mão estendida, dizendo assim: o milagre aconteceu para você. Talvez Jesus percebeu que a necessidade do coração de Zaqueu era de conversa, de conversar, era de companhia, era de relacionamento, era de uma boa conversa ali, com uma mesa farta, batendo papo e conversando. Ei, quanta gente está precisando só de uma conversa, só de um bate-papo, só de um abraço, só de ouvir alguém que está ali com o ouvido atento para o que você está dizendo, para os seus dilemas, para as suas dores, sem precisar te cortar, sem precisar te interromper, dizer assim: fala, estou te ouvindo, vai, pode falar que eu estou te ouvindo. Jesus faz isso. Isso que Jesus está fazendo é humano. Jesus está sendo humano, ele está sendo humano, ele está se identificando com um coração que anseia, e ele está dizendo: eu vou para a sua casa, e a gente vai bater papo até altas horas da noite, a gente vai comer junto, e a gente vai conversar, e isso vai fazer bem para a sua alma. Jesus que Zaqueu viu é um Jesus que valoriza aquele que o busca. Zaqueu buscava Jesus, e Jesus o valorizou por isso. Esse Jesus que Zaqueu viu é um Jesus que não aponta os nossos erros. Ele não chegou dizendo: ops, ei, ladrão, desce aí, vou para a tua casa. Não. Ele não chegou dizendo: ops, você que tem má fama, eu vou para a tua casa. Não. Ele chamou pelo nome. E o nome na cultura judaica é algo extremamente importante, fundamental, porque o nome diz muito sobre o ser, sobre a pessoa, e Jesus o chama pelo nome. Ops, ei, desce aí. Não, Zaqueu. Jesus o chama pelo nome. E o evangelista Lucas vai montando essa história de uma forma tão especial, porque todas as vezes que eu olho para essa história, eu vou vendo um Jesus humano, que se identifica com os dilemas humanos, um Jesus que vai acompanhando o ser humano em todas as suas dinâmicas de vida. E aí esse Jesus que Zaqueu viu, ele enxerga a nossa potencialidade. Esse Jesus que Zaqueu viu discerne a intenção do nosso coração. Esse Jesus que Zaqueu viu valoriza aquele que busca por ele. Esse Jesus que Zaqueu viu, ele não aponta os nossos erros cometidos. Esse Jesus que Zaqueu viu é um Jesus que oferece companhia, comunhão, um ouvido carinhoso. Esse Jesus que Zaqueu viu é um Jesus que proporciona mudança na vida. Esse Jesus que Zaqueu viu é um Jesus que trata a todos na sua individualidade. Jesus faz isso. Com o cego, ele se aproxima e ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? No texto anterior do Bartimeu, ele pergunta, ele quer ouvir do cego dizendo: não, eu quero ficar são, eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus parece meio sarcástico, sabe? Se aproxima de um cego e pergunta: o que quer que eu te faça? Ele quer ficar, ele quer ver, ele quer enxergar. Em Zaqueu, Jesus não pergunta nada. Ele não pergunta nada para Zaqueu. Ele se identifica com o coração de Zaqueu e ele simplesmente trata a Zaqueu na sua individualidade. Jesus não faz um atacado e vai tratando todo mundo do mesmo jeito. Não, a cada um ele trata de um jeito. Alguém ele curou dizendo: vai, pode ir. Nem lá ele foi. Outros ele entrou na casa, alguns ele tocou, outros ele fez lodo com a mão e colocou. E sabe, Jesus trata cada um do seu jeito, do jeito que ele quer. Ei, Jesus te trata na tua individualidade, do jeito que você é. Esse é o Jesus que Zaqueu viu, é um Jesus que trata o ser humano na sua individualidade, todo o seu dilema, e não adianta a gente olhar e falar assim: ah, mas Jesus passou lá e lá ele fez isso. Não, com você ele vai tratar do seu jeito, do jeito que você precisa, mesmo desse jeito ele vai tratar. A voz de Zaqueu no texto não é ouvida até o finalzinho. A voz de Zaqueu, ela é silenciada, não se ouve.
Zaqueu, aqui no texto, não fala, ele simplesmente aceita a companhia do mestre. Ele recebe o mestre na sua casa. Ele começa a emudecer-se, que é uma sensação que eu tenho de sentimento de entrega. Ele se entrega ao mestre. Ei, olha para mim aqui. Qual é o jeito mais próximo de estar de Jesus? É orar. É ou não é? A oração nos aproxima do mestre. Só que às vezes a gente começa a usar a oração como um desabafo emocional. A gente começa a desabafar e fala um monte de coisa. O Zaqueu não faz isso. Ele não chega contando os dilemas dele. Na narrativa não tem. Ele silencia e deixa Jesus falar, tratar, desfrutar da companhia dele. Esse Jesus que Zaqueu viu, ele é um Jesus que conhece a necessidade de cada um. Essa aí que você tem, que você trouxe hoje, essa necessidade que você carrega, essa que você imagina que não tem solução, esse pequeno problema que vai se agigantando ao longo do tempo, e você vai imaginando que vai aumentando cada vez mais. Jesus conhece, Ele sabe, Ele conhece, e Ele trata você na individualidade. Que Jesus é esse que Zaqueu viu? Esse Jesus que Zaqueu viu é um Jesus que não lhe avalia a partir da opinião dos outros. No verso de número 7, a gente vai encontrar Jesus dizendo e falando e mostrando que Zaqueu é importante. A gente vai encontrar Jesus falando mais à frente do texto que Zaqueu também é um filho de Abraão, ou seja, ele é um filho da promessa. Porque para a cultura judaica da época, Zaqueu era um traidor, era um homem miserável, era um homem desprezível, não merecia nem estar presente no lugar de outras pessoas de bem. Esse Jesus que Zaqueu viu, é um Jesus que avalia cada um a partir, não da opinião dos outros, mas ele tem uma opinião a respeito de você. E essa opinião que ele tem a respeito de você corresponde ao que você é. E ninguém pode mudar isso. Em outros episódios, Jesus vai fazer isso também. Ele vai encontrar Mateus cobrando imposto. E a turma vai dizer assim: mestre, tem certeza que esse camarada vai ser discípulo? Jesus, é esse aí mesmo. E o chama. E quem é Mateus? O que ele fez? Um legado excepcional narrado pelos evangelistas. O Jesus que Zaqueu viu é um Jesus que não vai pela opinião dos outros. É um Jesus que não te avalia a partir da opinião dos outros. E mais ainda, esse Jesus que Zaqueu viu é um Jesus que avalia mais profundo ainda. Ele avalia além da sua opinião sobre você mesmo. Porque você sabe que o pior carrasco que nós temos somos nós mesmos, né? Muita gente começa com esse sentimento de autocomiseração, dizendo: eu não presto, eu não valho nada, eu sou um péssimo funcionário, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo marido, eu não sei articular direito isso, eu não sou bom de oração, eu não sou bom de ler a Bíblia, eu não sou um bom missionário, e isso. Jesus não olha para você desse jeito. Nem a avaliação dos outros ele leva em consideração, e nem a sua própria avaliação. Jesus aqui, o Jesus que Zaqueu viu, ele avalia você não a partir da opinião dos outros, nem da sua opinião. Ele tem a própria opinião dele. Este homem precisa de companhia, de diálogo, de conversa, de gente que valoriza estar debaixo da sua casa, do teto, do seu lar. O Jesus que Zaqueu viu também não lhe impõe absolutamente nada, e isso é fantástico no texto. Não impõe nada, nada, nada e nada. Você não vai encontrar nas narrativas aqui do evangelista Lucas, e esse material é exclusivo de Lucas, não vai encontrar Jesus falando assim: faça isso, faça aquilo, deixa aquilo outro, faça aquele negócio, deixa isso aqui, larga aquele outro lá. Não, não e não. Jesus olha para Zaqueu, e Jesus só quer desfrutar da companhia de Zaqueu. Jesus só quer ouvir o coração de Zaqueu. Jesus só quer ouvir os dilemas de Zaqueu, só quer comer junto com Zaqueu, estar na casa deste homem. É isso que ele quer. A religião faz diferente. A religião impõe vários limites para a gente. Você entrou, você tem que mudar isso, muda aquilo, não pode isso, não pode aquilo outro também não pode, isso aqui não vem, isso aqui não pode, aquele negócio lá, não. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele não te cobra. Ele não te põe limites, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. A única coisa que Zaqueu vai falar e pronunciar é
a partir da experiência dele com Cristo, sem exigência nenhuma, ele vai dizer: eu vou dar parte daquilo que eu tenho para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou começar a restituir 4 vezes mais. Eu vou restituir muito. Eu vou dar mais ainda. Esse Jesus que Zaqueu viu não lhe impõe absolutamente nada. E eu quero chamar a tua atenção, no verso 8, o tempo verbal desse versículo. Zaqueu usa o verbo no presente: eu dou. Olha, um pouco diferente da gente, né? Porque a gente faz promessa: eu vou, Deus, eu farei. Olha, ele está dizendo: eu dou. Eu dou. Eu começo a dar. E há uma diferença do verbo na cultura, na língua grega. Porque o verbo na língua grega sempre há uma ação do gerúndio. Então é uma ação contínua. A expressão eu dou seria eu vou dando, eu andarei dando, eu darei. É uma ação contínua, é um gerúndio. Esse verbo traz na força grega essa potencialidade. É algo que fará parte da minha rotina, da minha vida. Eu estarei dando e participando e distribuindo aquilo que está em mim e que é meu e que veio até mim. E é interessante, eu quero chamar a tua atenção também para a expressão do texto: olha, em algumas versões tem essa expressão, olha. Ele diz: olha, mestre, eu dou. É como se naquele momento o mestre já presenciava a inclinação do coração de Zaqueu fazendo isso, doando, dando. Olha, veja, eu dou, eu estou dando. Aí depois vem a ação mais profunda: se eu fiz algo tão ruim desse jeito, eu darei mais, muito mais daquilo que aconteceu, daquilo que eu tirei. E outra coisa interessante, o Jesus que Zaqueu viu, e isso para mim fecha o texto e fecha a mensagem dessa noite. Jesus, ele oferece para Zaqueu salvação. O Jesus que Zaqueu viu oferece para ele salvação. Como assim salvação? Jesus fala assim: hoje veio salvação para esta casa. A salvação não foi só para Zaqueu, a salvação foi para a casa de Zaqueu, para a família de Zaqueu. A salvação veio para aquele lugar, e é uma salvação em várias dimensões. É uma salvação de si mesmo, porque o Zaqueu ele é salvo da ideia que ele tem de si mesmo, uma ideia negativa, ruim. Ele é salvo de si mesmo, ele é salvo de uma vida sem sentido, uma vida que acumula, mas que ao mesmo tempo não desfruta o melhor da vida, que é relacionamento, é gente, é estar perto de gente, desfrutar de comunhão. E ele é salvo da perdição eterna. O verso 10 vai dizer isso, que ele é salvo da perdição eterna. E a nossa história vai dizer que este homem, Zaqueu, se tornou um bispo da igreja em Cesareia, um forte ajudante da ordem dos apóstolos de Pedro. Então ele continuou sendo fortalecido por essa graça do Cristo e passou adiante aquilo que o mestre passou para ele. Ele foi vivendo essa experiência, foi vivendo e vivendo. Esse é o Jesus que Zaqueu viu. Não importa quem você é, nem o que você fez, ele olha para você. Ele enxerga as tuas potencialidades. Jesus discerne a intenção do teu coração. Ele valoriza a tua busca por Ele. Ele não aponta os erros cometidos por você. Ele oferece comunhão, companhia. Ele lhe proporciona mudança. Ele trata todos, a você, a mim, a todos nós, na individualidade. Ele não avalia a partir da opinião dos outros. Ele não lhe impõe absolutamente nada. Espera a inclinação do teu coração. E por fim, Ele oferece salvação. Esse é o Jesus que Zaqueu viu. Esse é o Jesus que você vê? Esse é o Jesus que você busca? Esse é o Jesus que pode mudar a tua realidade, assim como mudou de Zaqueu. Esse é o Jesus que pode mudar a tua vida. Esse é o Jesus que pode mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Esse Jesus que Zaqueu viu parece um pouco Jesus diferente da religião apresentada por aí afora, não é? Esse Jesus que Zaqueu viu é um Jesus muito especial. É um Jesus que se contenta em estar do teu lado, te ouvindo e caminhando com você. Não é um Jesus que exige penitência de você.
subir escadarias de joelho. Não é um Jesus que exige que você, uma vez no ano, visite alguma espécie, sabe, de catedral ou lugar que traga para você um refrigério de alma. Não, esse Jesus não exige que você venha 3 vezes ao culto durante a semana. Esse Jesus não é um Jesus que te exige decorar todos os dogmas e preceitos de uma lei religiosa. Não. Esse Jesus é o Jesus que te conhece, chama pelo nome, é um Jesus que está com você, quer te ouvir, e é um Jesus que não julga você e não impõe absolutamente nada para você. Olha que coisa boa, olha que coisa maravilhosa, e é esse Jesus que eu quero apresentar para vocês hoje, o Jesus que Zaqueu viu, o Jesus que eu preciso ver, o Jesus que você precisa ver, e a gente vai ficar de pé agora, e a gente vai agradecer a Deus, porque esse Jesus que Zaqueu viu, esse Jesus que pode mudar a realidade da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Não conheço o teu dilema semanal, não conheço a angústia que você carrega no teu peito, não conheço o motivo das tuas lágrimas à noite que molham o teu travesseiro, eu não conheço o motivo que te faz ficar triste e angustiado, eu não conheço nenhum dos teus dilemas, mas Jesus foi atraído pelo coração de Zaqueu. Assim como nessa noite, Jesus, ele é atraído pelo teu coração também. Um coração que tem sede de conhecer, de ver, de buscar esse Jesus. Jesus, ele é atraído pelo teu coração. Na Bíblia fala que mesmo quando a gente não consegue falar, articular os sons, por algum motivo muito profundo de alma angustiada, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.